Tudo bem, pessoal? Boa noite aí. Como é que vocês estão? Então, estamos aqui, né, para postar aí mais um vídeo para vocês de história, matéria bacana, uma matéria que sempre é cobrada aí nos vestibulares, então, nos concursos. Então, vamos dar no Enem, vamos dar continuidade aí a essa matéria tão bacana. Bom aí, pessoal, se você seguir a playlist que está aí, se você seguir essa playlist que está aí no meu canal, você vai ver que a gente tratou um pouquinho da pré-história. Falamos lá dos 3 períodos ali, do período paleolítico, do período neolítico e da idade dos metais. Falamos um pouquinho das características básicas ali desse período, desse momento importante aí, na pré-história. Depois avançamos um pouquinho mais. O vídeo na sequência é um vídeo que a gente fala da civilização egípcia, que começa a se desenvolver, que começou a se desenvolver naquele momento da passagem, lembra do finalzinho ali da passagem da pré-história para a história propriamente dita, né? O momento em que surge o Estado ele aparece ali como o principal organizador da comunidade, do coletivo, com algumas características importantes. O Estado, naquele momento em que ele nasce, é o Estado teocrático. Falamos do Egito, falamos do Antigo Império, do Médio Império, do Novo Império, do domínio do Egito depois pelos assírios, pelos persas, pelos gregos, pelos romanos, e a importância que os egípcios tiveram aí na história, no Antigo Egito. E agora, pessoal, dando continuidade aí a essa sequência de vídeos, a gente vai falar um pouquinho da região da Mesopotâmia, um pouquinho ali para o nordeste ali do Egito, né, subindo ali aquela região do Oriente Médio, indo um pouco mais ali para oeste, tá? Aquela região ali que a gente costuma olhar no mapa, entre os rios Tigre e Eufrates. Então essa região é que a gente conhece como a região da Mesopotâmia, uma região extremamente importante, uma região que teve uma importância na antiguidade assim suprema, que influenciou hábitos e cultura, né, e ritos do mundo ocidental, que deixou um legado extremamente importante com relação a códigos de leis, a cultura, a arte, a desenvolvimento da medicina, da astronomia, do desenvolvimento matemático, enfim, é o berço, vamos falar assim, é a região que a gente considera como o berço, né, propriamente da humanidade. Então vamos falar um pouquinho dessa região, algumas coisas que são essenciais a gente saber. Bom, Mesopotâmia então, você já está situado. Se você tiver alguma dúvida, entra lá no Google, dá uma googada, você vai lá, pega o mapa lá, Mesopotâmia, você vai ver que a atual região onde está lá o Irã. Região lá, o Irã, o Iraque, principalmente é o Iraque, tá? Rio Tigre e Eufrates, região do Iraque. Irã está um pouquinho mais pro oeste ali, certo? Então vamos falar um pouquinho dessa região aí, tão importante aí para os antigos. Pessoal, aquela região da Mesopotâmia é uma região que, historicamente, ela foi ocupada por povos chamados aí de indo-europeus. Os indo-europeus. Parte desses indo-europeus, a gente vai falar depois aí nos vídeos na sequência, serão aí parte, né, uma parcela desse povo, uma parcela de origem ali daquela região da Mesopotâmia, e outra parcela veio o quê? Descer um pouquinho mais e veio para a Grécia. Também deu origem aos gregos, tá? Mas vamos falar dessa região da Mesopotâmia, tá? Então por esse processo de migrações que aconteceram aí, principalmente nesse período pré-histórico, os povos eram povos nômades, que foram aí, como a gente viu, existia um processo, né, até eles se sedentarizarem, até começarem a produzir a sua agricultura. Eles foram migrando então do norte e foram chegando naquela região ali que a gente conhece como região da Mesopotâmia. Então eram povos aí, esses povos foram descendo aí, foram se estabelecendo naquela região, tá? Bom,
O povo base, pessoal, que a gente não pode esquecer quando a gente fala da Mesopotâmia, o povo base, o povo que deu, o povo que deixou um grande legado para aquela região e os outros povos seguiram depois, é justamente o povo sumério. O povo sumério. Então a importância desse povo é grandiosa, grandiosa. Foi o povo primordial. Tudo que veio depois teve, quer queira, quer não, influência desse povo sumério aí. Então é o povo basilar daquela região. Então o povo sumério ele vai se estabelecer naquela região, vai ser ali descendentes, né, dos indo-europeus, vai ser um povo, pessoal, que vai ser um dos primeiros povos aí a inventar a escrita, uma forma de escrita simbólica, que a gente conhece aí como a famosa escrita cuneiforme, em forma de cunha. Então eles faziam uma cunha, né, que é uma espécie de uma madeira, né, em forma de cunha, e faziam ali, cunhavam ali a argila, né, as estelas, as placas de argila, representando ali símbolos, representando ali fenômenos da natureza, representando muitas vezes os sentimentos que eles tinham, né, com relação ao mundo, com relação à sociedade que eles estavam montando. Então esse povo é a base. É um povo que deixou um legado artístico, um legado cultural, um legado científico extremamente grande ali para os povos que vieram subsequentes, né, que vieram depois dos sumérios. O que aconteceu? Os sumérios, então, como aquela região, né, ela é uma região para onde confluíam muitos povos ali, muitos povos, as disputas ali, as constantes disputas, era algo muito corriqueiro. Então, mais ao norte, tinha outro povo chamado de povo Ácade. E esse povo Ácade, ele veio depois que os povos sumérios estavam estabelecidos e conquistou ali aquela região onde os sumérios tinham estabelecido ali as suas cidades, nas primeiras cidades. Ali os povos Ácades, né, foram lá e conquistaram. Então por isso que se fala, eles se juntaram, né, misturaram a cultura Ácade com a cultura suméria. Então se fala sumérios acadianos. Né? Então foram os povos aí que deram sequência à conquista, né, e o desenvolvimento daquela região. Tá? Então é um povo extremamente importante. Tá? Pessoal, as civilizações que se desenvolveram nessa região eram civilizações muito próximas daquelas que se desenvolveram no Egito, tá? Com relação aí muito próximas, tem várias diferenças, tá? Mas existem muitas coisas em comum. Então eles eram povos, esses povos, né, que vieram subsequentes aos sumérios, eu vou falar deles já, alguns povos interessantes e importantes, foram povos que tinham a religião como base da sociedade. Então a religião era a base da sociedade. Da mesma forma que os egípcios. Não só a religião, mas acreditar, né, os deuses, eles eram povos politeístas, eles acreditavam na forma mítica de entender a sociedade. Então tudo o que acontecia na sociedade da época, naquelas civilizações, tinha a ver com um mando ou um desmando de um deus. Os deuses, né, que controlavam a maior parte das cidades, dos povoados, cada cidade era representada por um deus. Então esses deuses interviam diretamente na vida dessas pessoas, nos fenômenos naturais, na plantação. Eles faziam muitas vezes sacrifícios para oferecer para esses deuses, para apaziguar a ira, para amenizar a ira desses deuses com relação àquela sociedade que estava se desenvolvendo ali. Então era um povo que acreditava nisso, nesses fenômenos naturais. E detalhe, tá? Agora uma diferença. Diferente dos egípcios, como que funcionava lá no Egito? Se vocês se lembram, o faraó lá no Egito ele era como se fosse o próprio Deus. Na região da Mesopotâmia, o rei, e houve aí na história vários reis importantes, imperadores, o rei ele não era visto propriamente como o Deus, mas ele era o representante do Deus na Terra.
Deus havia colocado ele lá para que aquela pessoa, para que aquela grande pessoa, né, nem por isso deixava de ser uma pessoa importante, para que aquela grande pessoa pudesse governar em nome daquele Deus. Então era assim, essa é a diferença básica, né? Enquanto no Egito o faraó é o Deus, lá na região da Mesopotâmia, o faraó, o imperador, né, o rei, ele não tem esse caráter divino. Ele é uma pessoa importante que vai governar tendo por base aí o ordenamento de Deus. Então, são civilizações que, até certo ponto, da mesma forma que no Egito, eles construíam grandes templos, e os templos permeavam a vida da sociedade, oferendas eram feitas dentro desses templos, da mesma forma até mesmo que no Egito. Então a mitologia era muito constante. Esse é um passo interessante da gente saber sobre aquela região da Mesopotâmia. Tá? Então é algo extremamente interessante da gente saber. Outro detalhe aí, pessoal, com relação a essa região da Mesopotâmia, é o seguinte. Houve, nesse sentido também, a sucessão de alguns impérios importantes. Impérios. Tá? Então houve pequenas civilizações, a gente pode dizer assim, pequenas civilizações e grandes impérios. Os dois grandes impérios mais considerados e mais importantes que se desenvolveram ali naquela região foram os assírios e os persas. Os assírios e os persas. Antes desses dois, né, teve um grupo, tá, um povo extremamente importante também, que foram os hititas. Os hititas, eles desenvolveram o ferro, um sistema baseado na fundir. Foram os primeiros a fundirem e usarem o ferro de uma forma eficaz, produzir o ferro em grande escala. Os hititas, que tiveram uma importância também extremamente grande, conquistaram ali aquela região da Palestina, da Síria. Os hititas é um povo extremamente importante naquela região. Então, e depois dos hititas, os assírios e os persas, tá? Os dois grandes impérios, maiores impérios daquela região. Antes de falar dos assírios e dos persas propriamente dito, é interessante a gente resgatar um pouquinho, falar um pouquinho, já aí num processo de desenvolvimento das leis, do que a gente conheceu do que ficou conhecido aí como o desenvolvimento do primeiro código de lei que a humanidade tem conhecimento, que é o Código de Hammurabi. Então o Código de Hammurabi ele foi desenvolvido no século XVIII a.C. Um código de leis extremamente importante, tá? Quando os babilônios ali dominavam aquela região, o código de lei, o Código de Hammurabi, ele foi desenvolvido. O Código de Hammurabi era um documento que representava muito bem o caráter, né, daquelas sociedades. Então era um código muito rigoroso, que tinha a punição como algo que estava nesse código, que mostrava como esse código era. Então, por exemplo, o adultério. As pessoas não podiam, principalmente as mulheres, não podiam fazer o quê? Não podiam trair. Caso elas fossem pegas traindo, elas pagavam com a própria vida. O roubo, muitas vezes. As pessoas perdiam partes do corpo, um braço, uma mão. Então era um código extremamente rígido, que se desenvolveu no período dos babilônios. Esse código de lei, Código de Hammurabi. Hammurabi foi imperador da Babilônia, extremamente importante ali. Tá, esse código está lá no Louvre, Museu do Louvre, lá em Paris. Primeiro código de leis escrito aí na história da humanidade. Então você tem que saber disso aí, cara, o Código de Hammurabi, tá? Então falando agora dos assírios, os assírios da mesma forma, vieram antes dos persas, construíram um grande império também. Os assírios, que eram um povo guerreiro, um povo extremamente forte, construíram ali uma rede de cidades, tá, que dava sustentáculo para o imperador. Os assírios, o rei da Síria, tinha uma grande biblioteca em Nínive, uma biblioteca com várias estelas, onde vários códigos, várias ideias que eram desenvolvidas e anotadas nessas estelas, nessas pedras, eram guardadas. Uma biblioteca grandiosa. Os persas, que vieram depois dos assírios, também um outro grande império gigantesco, que dividia ali a região em satrápias. Cada satrápia
era administrada por uma espécie de governador fiel ao grande imperador, o Ciro. Ciro foi um dos grandes imperadores persas. Então essas satrápias, que eram administradas por esses governadores, deviam fidelidade ao imperador. E o detalhe é o seguinte, os persas, por mais que esse período que a gente esteja estudando seja um período conhecido pelas suas barbaridades, pelas suas atrocidades, os persas, eles respeitavam muito bem os povos que eles dominavam. Eles respeitavam esses povos. Tá? Só que esses povos, eles tinham que ser o quê? Eles tinham que ser fiéis aos persas. Então eles construíram lá um sistema integrado de cidades, isso é muito interessante, um sistema postal, uma língua própria, que eles pegaram o aramaico lá dos arameus e desenvolveram essa língua própria para unificar a região do Império Persa. Os persas que vão ser o império que vão depois, eu vou chegar nesse ponto, vão depois brigar ali com os gregos pela conquista ali da Península Balcânica, vão acabar levando a pior, mas vão ser um dos grandes inimigos dos gregos. Então, essa região da Mesopotâmia é uma região que ela constrói muitos impérios, mas é uma região que, se a gente comparar com o Egito, é uma região que não tem tanto a proteção, não tem tanto a proteção natural como o Egito tinha. Então, a gente vê que vários impérios foram se sucedendo, várias civilizações se sobrepunham com relação às outras. Por que isso acontecia? Por que existia essa dinâmica um pouco mais intensa? Por conta de ser uma região desprotegida. Então a sucessão de impérios, de civilizações, elas aconteciam de uma forma um pouco mais dinâmica do que se a gente comparar com o Egito. É uma região extremamente interessante também, uma região que tinha uma base, né? Os povos semitas, de origem semita, acabaram se desenvolvendo, não formaram grandes impérios, mas povos que deram uma contribuição. Eu vou falar de alguns povos em específico depois em outro vídeo, dos hebreus, por exemplo, mas que deram uma contribuição extremamente importante para o mundo ocidental. Extremamente importante. Por exemplo, os fenícios. Os fenícios, que se estabeleceram ali naquela região do Líbano, que, né, eles tinham ali cidades, Tiro, Biblos, Sidon, naquela região da Palestina. Então era um povo extremamente comerciante, era um povo que fazia comércio. Não era um grande império, mas era um povo comercial. Chamava de povo da cor púrpura, por conta dos tecidos dessa cor que eles vendiam por toda aquela região do Mediterrâneo. Para você ter uma ideia, eles desenvolveram, foram os precursores do alfabeto. Os gregos acrescentaram as vogais. Mas o alfabeto que a gente usa hoje para escrever, para se comunicar através dos textos, foi uma língua extremamente importante, foi um sistema simbólico extremamente importante que os gregos depois pegaram e utilizaram essa língua, essa forma de se comunicar com os outros povos, facilitava muitos trâmites comerciais. A gente vai ver que os fenícios, eles se instalaram naquela região, fundaram colônias ali no norte da África, em todo o Mediterrâneo, mas principalmente ali no norte da África, uma colônia extremamente importante depois, vai ser motivo de disputa com os romanos, Cartago. Então os fenícios, esse povo comerciante interessantíssimo. Tá? Os arameus, que também eram um povo que fazia o comércio, um povo que inclusive cedeu, né? Os persas foram lá, pegaram a língua dos arameus e utilizaram para inclusive unificar o Império Persa. Os hebreus, esse povo extremamente importante aí, que tem um livro conhecido aí popularmente como Bíblia, que conta toda a história dos hebreus. Os arameus eram um povo que fazia comércio, da mesma forma que os fenícios. Os hebreus eram um povo um pouco mais reservado, um povo nômade que ficava zanzando ali pela região da Mesopotâmia e eram principalmente cuidadores de ovelhas, pastoreavam as ovelhas. Esse povo, a gente sabe, eu vou fazer um vídeo especialmente sobre os hebreus, falando um pouquinho aí de algumas características, tá, dos hebreus. Mas é um povo extremamente importante. Por quê? Porque é um povo que deixou como legado para a história, para o mundo ocidental, a ideia do monoteísmo, por exemplo, a crença em um único Deus. Isso é muito interessante. Enquanto os outros povos muitas vezes acreditavam em vários deuses, qual que é a diferença desses outros povos para os hebreus? Os hebreus acreditam em um único Deus. E esse Deus está em todo lugar, sabe de tudo. É um Deus onipotente, onipresente e que sabe de tudo.
está ali na ordem do dia. Tá? Então essa região da Mesopotâmia, pessoal, é uma região muito importante, ela faz parte aí do que a gente chama de crescente fértil, né? Ela deixou um legado muito grande, aí, um legado assombroso maioral para o mundo ocidental que viria a se desenvolver depois. Tá bom? Pessoal, eu não vou me estender muito, tá? Senão o vídeo vai ficar muito grande e aí vai ficar, vocês não vão aguentar, né? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes aí. Eu já vou começar a falar um pouquinho o próximo vídeo sobre a Grécia, tá? Pessoal, obrigado, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreve no canal, beleza? Que muita coisa legal vai vir aí. Tchau, pessoal, obrigado, hein? A gente se vê. Tchau, tchau.